depois a gente fez uma procedure para cada um deles e colocado num código main, né, um código global. Perfeito. Vou aumentar esse tamanho. E nesse código global a gente fez como variáveis de entrada a carga térmica, né, uma sazonalidade diária, variação diária da carga, né, e com as diversas saídas do código, das variáveis, né? Perfeito. Então, vamos começar aqui com a questão do Docker Pipe, em que primeiro a gente usa essa CORder, que é uma função já disponível, inclusive lá da MIT, a gente tem acesso a ela, então a gente usou ela para extração dos dados, né, da água do mar, então questão de densidade, viscosidade, calor específico, tal como está no início do código aí. E, posteriormente, a gente calculou essa questão do diâmetro do tubo e usamos essa questão do tubo comercial, até o próprio colega que a gente comentou fez assim. Então, aí consideramos a espessura, o SDR, né, Bruno? Sim. Uhum. E, então, na sequência, para encontrar esse comprimento do cold water pipe, a gente fez meio que grosso, meio básico, né? Aquela questão de Pitágoras, né? Distância da cota 1000, a profundidade de 1000 metros, então a gente extraiu aí a questão do comprimento cold water pipe, que é essa linha aqui, marcada. Bom, depois a gente utilizou aquela questão da carga térmica, né? Para calcular a vazão, e fomos dando sequência para encontrar, aqui tem área, velocidade, vazão, para encontrar essa questão da perda de carga, né? Que, pode falar. Sim, por favor. Não, pode concluir. No geral é isso, né? Estimamos a perda de carga no cold water pipe. Aí a gente vai apresentar os resultados depois, né? Para passar todos os componentes junto. Aqui agora o componente da bomba da água salgada. Vocês querem comentar? A bomba de água salgada foi modelada da seguinte forma: a gente extraiu a curva de performance da bomba, né? Tenho certeza que essa tela está aparecendo na janela. Professor Armando, me permite perguntar. Você está vendo aí o código modelado no Easy? Sim, eu estou vendo o código. Ah, não. Beleza, então. Tranquilo. A questão da bomba, eu vou ficar aproveitando a deixa aqui do colega, a gente estimou, porque a gente considerou essa perda de carga no cold water pipe, e daí a gente foi para achar uma bomba em catálogo, a gente achou uma bomba em catálogo, conforme as nossas especificações, e dela a gente simulou, tal como o colega estava falando. E aí, para conseguir as equações da bomba, é o que o nosso amigo vai explicar para a gente. Foi utilizado um software de captura de pontos, né? E depois foi feito um ajuste polinomial, né? Para ter a curva da bomba. Os coeficientes da bomba. E também foi calculado. Nós temos aqui a equação da bomba. Essas aqui são a equação da bomba, os coeficientes. Isso aqui foi tudo usando o software, né? Webplot digitais. Né? E a gente, daí a gente marca os pontos, retira os dados. Coisa básica, né? Só para retirar a curva da bomba. E aí, na sequência... Depois foi calculado a perda de carga na bomba e a perda de carga e a potência na bomba, e foram os dois confrontados, né? O catálogo, que seria de eixo, com a calculada. E aí nós temos a eficiência da bomba, né? Quer dizer, para verificar se aqueles dados, o coeficiente que a gente extraiu, se a curva que a gente tem em mão, né, a equação se estava condizente com o que o catálogo propôs, né? Inclusive, essa bomba que está usada na água salgada, professor, a gente acabou usando a mesma bomba para água doce. Quando a vazão ficou próxima, tanto uma quanto a outra. Por volta de 100 kg por segundo. Isso, como a gente vai apresentar daqui a pouco nos resultados. Aqui é a modelagem do trocador principal. Mais essa questão a gente usou a questão da NTU, né? Calculou o Epsilon, a questão da NTU, o básico, né? Aquelas 3 equações básicas que a gente está acostumado com um trocador de calor, né? Contra corrente, não é isso? Sim. Trocador contra corrente de placas planas. Exato. Que aí usamos a equação conforme esperado, né? Conforme proposto. Calculamos aqui o Cmax, o Cmin, usando a equação mínimo e máximo do próprio Easy. Depois extrai o CR, né? E que é utilizado no cálculo do Epsilon, né? Na sequência, questão do circuito de água doce.
Basicamente, a questão da bomba, a gente utilizou a mesma bomba, então a equação é a mesma, os coeficientes é o mesmo. Não incluímos a questão da perda de carga ao longo do circuito, digamos assim, isso ficou faltando, na verdade, o professor Pimenta pediu para a gente fazer, acabou que não fizemos, e não é tão difícil assim, porque é mais a tubulação, questão da tubulação, perda de carga na tubulação, tal como foi feito no water pipe. Não fizemos, ficou faltando isso. E também a gente teve a questão da válvula, né? Que a gente, para simular os usuários, a gente usou uma válvula. Não é isso, Douglas? Se puder falar. O circuito de água doce foi simplificado sendo um circuito simples, onde teria apenas um consumidor, Representando todos os demais. representando todos os demais, e uma válvula de 2 vias, né? Então, ela tem a perda de carga, tem a equação da válvula, né? Pegamos a equação do fabricante. Exato. Está aqui. E foi isso, para simular a parte do circuito de água doce. Pode me dar a saída da posição da válvula, né? 330 seria a válvula 100% aberta. Isso aí a gente não conseguiu implementar também, né? Faltou implementar uma tabela que ele desse a porcentagem de abertura da válvula relacionada com a tabela que veio do fabricante, né? Que tem essa constante do fabricante aí na equação, que é esse KV. KV aqui, ó. Esse número aqui é do fabricante, então dele a gente poderia relacionar esse número com a abertura quantos por cento está aberto a válvula. Sim. E isso até para uma questão futura, né? Se for implementar futuramente, a gente vai querer o quê? Controlar, o usuário vai variar isso, né, conforme a demanda, e aí a gente vai ter a porcentagem de abertura, vai saber vazão, e aí jogaria essa questão no código para simular e, enfim, ter todos os outros dados, né? Até a questão da carga térmica. Aí o programa principal é isso, né? Aqui essa questão da carga térmica está comentado, quando está entre aspas comentado, por quê? Porque a gente fez uma tabela, e para rodar a tabela a gente comenta a hora e tal, para poder rodar a tabela e ter os dados com a carga térmica variando. Então ela deixou de ser constante, só variando. Aqui tem outras questões de dados, né? Aqui do cálculo da perda de carga no cold water pipe. Inclusive, professor, na modelagem aqui, eu vou voltar para a tela aqui, nós consideramos essa temperatura, tanto do usuário, né, tanto de entrada quanto de saída, um valor constante. Então, não sei se seria o mais correto para uma abordagem futura, né, que talvez varie, mas assim, acho que o usuário sempre vai esperar uma dada temperatura mínima, né, eu falo do valor como se fosse o pico, e o que vai sair bem, com base naquela questão da variação da válvula, né? Então, a gente acabou considerando essa diferença de temperatura aqui, esse ΔT, constante nos cálculos. A questão do diâmetro da tubulação aqui, só um comentário, a gente pegou esse valor por conta de ser o mais, comercialmente falando, já disponível, né? Aqui a distância do comprimento da cota 1000, né? Salinidade, questão de conversão. Aqui os valores da temperatura do lado que eu falei para ti, da água doce, então que estão constantes, então o ΔT foi constante, valor constante. Calor específico, a densidade da água doce, né? A parte daqui da água normal. A pressão. Que a densidade da água salgada é calculada por uma função, né? Aquela função do MIT. E essa questão aqui, professor, já chegando aqui nesse dado dos dados da bomba de água doce, a gente colocou 0, porque isso aqui já foi pensando no futuro, como o professor tinha proposto, da gente considerar a perda de carga ao longo do circuito de água doce, entre outros valores. Mas, como a gente não fez, eu botei, tá zerado no código, mas só para efeitos de dar continuidade de simulação. Então, e aqui só a chamada de cada uma dos componentes que a gente citou, né? Chama a função, né? Chama a função do cold water pipe, chama a função da bomba de água salgada, do trocador de calor e da água doce. E aqui é só o cálculo do SWOC. Então, se a gente rodar, tinha rodado ainda agora. Professor, preciso rodar novamente? Não, demora uns 1 minuto, sei lá, 2 minutos, sei lá. Não preciso rodar, né? Não. Explica, né? Porque, assim, o professor Armando talvez não conheça esse aplicativo. Explicar, porque você mostrou um monte de equação escrita. Verdade. Explicar o que isso faz, né? Por que foram escritas essas equações, o que esse aplicativo faz, né? Professor, então a gente tem o Easy, é uma ferramenta de modelagem, simulação, e
assim, eu costumo falar, eu sou leigo no ISO, eu sou um aprendiz, aprendi muito com o professor Pimenta, mas eu costumo pensar no Easy como uma folha de papel, que eu gosto de fazer muitas coisas no papel, só que ele já tem dentro de si as bibliotecas, todos os dados, aquelas tabelas termodinâmicas, todas aquelas informações já tem tudo disponível, inclusive da água do mar, tal como a gente comentou, né? Então ele já tem disponível toda essa parte dos dados de salinidade, tipo, dada um valor, uma concentração, uma profundidade, você já tem todas as informações referente a aquela água captada a 1.000 metros de profundidade. Então, aqui, a gente simplesmente escreve as equações e vai chamando. Vou voltar para o código aqui. E vai chamando as equações. Por exemplo, aqui a gente chama a função COWater e ela já nos fornece a densidade da água para uma dada temperatura, salinidade e pressão. É isso mesmo, né? Não estou confundindo nenhum das variáveis. E isso a gente segue para todas as outras, né? Para viscosidade, valor específico. Aqui, esse que é RT, a gente sabe, né, da raiz quadrada, então aqui é aquele Pitágoras que eu comentei para calcular o comprimento da tubulação, né? Para converter, então, o próprio Easy, né, essa ferramenta que a gente está utilizando, o Easy é Engineer Equation Solver. Ela própria converte, então, é como uma folha de papel, mas que já te dá todas aquelas tabelas, todos os meios da gente desenrolar. Então, é mais saber usar, mais saber, igual aqui a gente criou funções, né? Igual essa procedure cold water pipe. Então, ela recebe os valores de entrada e a gente modela e ela vai nos fornecer os resultados. Os resultados, todos os resultados aqui, a gente tem que dar um nome dentro da função, que são esses nomes estranhos aqui, que é a linha de cada uma, então, para ele associar como saída. E aí... Dá um cheque lá só para ver. A gente checa para ver a questão de quantas equações, quantas variáveis. Tá condizente, tem que estar o mesmo número de equações, número de variáveis para o código convergir. Tem como a gente também considerar diferente. Aqui está diferente porque a gente vai fazer a tabela paramétrica. Então, para rodar a tabela paramétrica, variando algum valor, a gente tem que comentar. O valor que está faltando o valor que na tabela. Exatamente. Puxar da tabela. Exatamente, ele puxa. E, inclusive, a gente pode, quando vai tentar convergir o software, a gente pode, inclusive, dar valores o chute inicial, né? Então, a gente pode botar valores mínimos, valores máximos, que então, o mínimo, o máximo, o chute inicial. Então, a gente pode obrigar o código a convergir mais facilmente, ou às vezes até a convergir. Eu sei que existem técnicas, o professor, inclusive, apresentou em sala, técnicas para fazer para convergir o código, né, para saber o gas, esse chute inicial, um chute condizente. Então, aquela questão, né, tem números que nunca vão dar negativos, então a gente não vai botar em menos infinito aqui no menor, né, a gente coloca um valor bem pequeno, tal como esse aqui todos esses três aqui, esses quatro, no caso, cinco aqui. E aí todas as outras variáveis estão aqui, dá para a gente botar o valor máximo, mínimo, quanto à questão das unidades também, e é isso. Aqui é o diâmetro da tubulação. Ali embaixo já a aceleração da gravidade. Inclusive, essa parte dos chutes e das estimativas, né? Uhum. É uma parte bem sensível do código, né? Para ele achar uma convergência. Inclusive, a gente teve umas 3 reuniões que o professor salvou a gente, e foi exatamente essa questão desses gas aí, desses limites máximos e mínimos, e que é aquela questão básica, velho. Pegar a equação, faz sentido isso aqui ser um número menor negativo? Não. Então, já tira isso. E por várias tentativas, a gente vai cortando de forma tal para fazer o código convergir com coerência na questão matemática, propriamente dito. Os demais valores, que estão aí só em menos infinito, mais infinito, aqui, em tese, não atrapalhou o código a convergir e dar os resultados coerentes, tais como a gente vai apresentar agora. Tranquilo, professor? Bota para rodar? Bota. Para rodar o código? Né? Bota para preencher a tabela. Inclusive, depois a gente pode modificar o diâmetro da tubulação, Podemos. a temperatura que temperatura que é captada a 1.000 metros. Sim. Né? Então, pode aqui... captar a 800, por exemplo. Perfeito, perfeito. Então, aqui, professor, a gente bota para rodar o código. A hora é um valor só normal, de 24 horas, né, diária. E a gente chutou, entre aspas, uma carga térmica
com base naquele limite máximo que a gente explicou, de 4.500 kW. E essas duas colunas, igual eu te falei, a questão da hora e da carga térmica, com base nessas duas, principalmente na questão da carga térmica, na verdade, ele varia lá no código e fornece os demais valores, os demais resultados, tá? As demais colunas aqui. Então, o esse Q V é aquela abertura da válvula, então, dependendo da carga térmica, tem a questão do cálculo que por detrás vai equivaler à questão do QV da válvula e que posteriormente a gente já poderia usar ele para um controle, né, alguma questão de controle mesmo eletrônica aí, controle de automação do sistema, com base na abertura, percentagem de abertura lá da válvula. Que a bomba de água doce, ela não varia. Ela Então, a vazão é variada via válvula de 2 vias. Isso, exatamente. Exatamente. E aí, no caso, o circuito de água salgada ficou constante, circulando constante, e no lado é variável por meio dessa válvula que representa todos os demais. Então, a válvula que nós temos aqui, por exemplo, 345, seria uma abertura, 374, seria equivalente a uma abertura de 100% da válvula. 30 Exatamente. e poucos seria 10% de abertura. Isso. Tem como a gente ter essa... pela equação, a gente sabe quantos por cento da válvula estaria aberta com relação a isso que quer ver aí. Inclusive, faz o sentido aqui, como o Bruno, nosso amigo, comentou, porque aqui é o valor da carga máxima que a gente adotou, esse 4.560. A não ser que a gente tenha mudado aqui em algum ponto, mas eu acho... não, é isso mesmo. 4.560. É esse ponto aqui mesmo. Então, esse aqui é o pico, né? Carga térmica máxima, digamos assim. E aí a gente obtém o A, né, variável aqui do trocador, a questão do ΔP da bomba, a perda de carga na bomba, né, de água doce e água salgada, e o COP, né, do sistema SWOC. O COP dá um valor bem alto, claro, porque só que tem de consumo são as bombas, né? E a carga é bem alta, né? Então, o COP foi calculado a carga dividido pelo consumo das bombas. Exato. Não sei como é que... está vendo, beleza, gente. E aí, no mais, é isso, né? A gente obtém, agora, a gente tem como saber a perda de carga conforme a variação da carga térmica. E, na verdade, a gente tinha até um gráfico aqui, eu não sei se... Tem um gráfico. tem um gráfico, ele não apareceu aqui. Vou botar o gráfico. Faz o gráfico aí. Hora e Q dot. Esse é o da carga térmica. Isso. Aí aqui, professor, a gente já consegue sobrepor gráfico, consegue, em outras coisas, colocar legendas, se quiser, toda aquela questão que você sabe. Esse degrau aqui a gente colocou de propósito, só uma questão para teste mesmo, então não dá para mudar, isso é normal. Então a carga térmica, eu voltei de, sei lá, 1 da tarde, né, chegando no pico aí. No geral é isso. Acho que... Vamos mudar. Se a gente mudasse algum valor, poderia mudar aí, ele ia rodar e a gente pode refazer essa simulação. Está calculando as variáveis, né? Sim. Para cada carga. Ao longo da hora, né? Sim. Tal como está no gráfico aí. É isso. Acabou. Aí podemos variar aqui, vamos variar ali, por exemplo, adiciona aqui a velocidade. Esquerda, direita. Não, pode ser esquerda, tanto faz. Achei a velocidade. Cadê o V? No final. V dot não V. V. Aí. Tira o dot. Aí, adicionar. Beleza. Tem que puxar aqui, eu acho que para cá. Não adicionou, não? Vamos de novo. Foi. Agora tem que calcular de novo. Então, nós temos diferentes velocidades, né? Aí depois a gente muda o diâmetro do tubo. Referente à água doce, lembra? Referente à água doce. Então, conforme varia a carga térmica, nós temos diferentes velocidades da água doce circulando. E é o que vai apresentar aí. Beleza, aí, por exemplo, a velocidade máxima chega em torno de
Nessa linha 14 aqui, ó. Exatamente. Metro cúbico por segundo, né? Metro por segundo. Metro por segundo. Metro por segundo, sem velocidade. Velocidade. Aí Não, nós podemos agora modificar o código. Então, vamos supor um outro valor aqui de Botei... O tubo está com 0,355, bota aí De diâmetro. Então, vamos diminuir o diâmetro do tubo, né? É, As variáveis vai estar... a velocidade vai aumentar bastante. Vai. Uhum. Então, se a gente mandar simular aqui novamente... E assim, professor, esse software ele tem muito mais coisa, esse é o básico. Como eu disse, eu sou um mero aprendiz, não sei quase nada, Eu também sou não era aprendiz. um leigo, mas assim, aprendemos muito com o professor e vi, inclusive, ele apresentou outros códigos para a gente, deu para a gente ver que é uma ferramenta muito potente. A gente tinha usado em outras disciplinas, mas não tão avançado, assim, fazendo essas funções, entre outras coisas. Ó, olhando aí pela mesma linha 14, né? Olha o tanto que aumentou a velocidade. Tinha dado 1,5, né? 1,5. A gente diminuiu a tubulação pela metade. Aumentou o fundo. Exatamente. Aumentou o cubo. No mais é isso. Eu Sim. acho que dá para mudar outras coisas, né? Daria para a gente, sei lá, talvez tentar... Vou voltar lá para os 3,5. Aumenta o cubo, aumenta o diâmetro. Aumentar o diâmetro já sabe, né? Vai ser o inverso, né? Velocidade. Mas, por exemplo, se a gente conseguisse... Vamos variar aqui, a gente tinha que olhar aqui um resultado. Pode colocar a temperatura. A gente tem aqui um copy. É isso que eu ia falar. É isso que pode falar, Bruno. Pode falar. Bom, temos um copy aqui um copy máximo, né? De 64,73. Uhum. Então, se nós captarmos a água a 7 graus, a gente pode ver o impacto disso no copy. Beleza, pode ser isso. Inclusive, professor, vamos ver essa questão e vamos ver essa questão no que se refere a... O ar também. Pode ser o ar. Aqui deu 11,65. Então, vamos botar aqui 8, 7. Acho que dá creche. Não precisa variar, professor, só para ver os resultados como está. Agora a gente vai... Na temperatura TDIP. Estava em 5 graus, aí a gente botou para 7 graus. Só para E ver. a profundidade? Está em Tá 1.000. 1.000 metros. Ah, 1.000 metros. Ele deveria... Você quer mudar a profundidade? A gente pode... vinculado. Podemos mudar. Vinculado. Também já está vinculado. Sim, tinha que ter feito. A ideia é a seguinte: e se eu captar água a uma profundidade menor? Sim. Ela vai estar numa temperatura maior. Sim. Eu vou ganhar de um lado, vou perder do outro. Entendeu? Sim. Então, no balanço geral, existiria uma vantagem? Teria que ter sido feita uma tabela relacionada à termómetro, né? É o que eu te falei ontem. Sim. Isso aí ficou faltando, professor. E o pior... Que até para converter aqui, como é que a gente... Vai jogar os 1.000? Onde é que eu estava os 1.000? Lá embaixo. Eu não achei lá, não. Não? Mas não vai fazer muita diferença porque ele não está correlacionado. Coisa com... Não está correlacionado. Esse cálculo dos 1.000 aí tá De fato, só vai achar o perda de carga no cold water pipe. perda de carga no Exatamente. water pipe. Exatamente. Tá aí uma Está falha. correlacionado com a temperatura do termómetro, né? Exato. A gente rodou, né? Ó, o A muito maior, a gente... Sim. Tá certo. Ele vai ter que trocar mais calor Vai ter que trocar mais calor. para manter o ΔT. Exatamente. Por quê? Porque a água captada foi menos fria. Exatamente. Então, basicamente isso. Porque a gente conseguiu Para captar. mais calor, você diz como assim? Ela está menos fria. Ela foi captada a 7, aí o trocador tem que trocar mais calor. O ar dele tem que ser maior, né? Sim, e você não poderia compensar isso aumentando a vazão de água quente A água é doce, né? para aumentar a transferência de Poderia. Com certeza poderia. Sim. Sim, com certeza poderia. E aí, assim, aumentar a vazão de água quente, eu vou ainda consumir mais do que na lona. Sim. Pode dar uma diminuidinha, mas... Isso precisa ser analisado. Por fim, existiria um ponto ótimo de operação, assim, Sim.
Eu lembro que você comentou isso com a gente mesmo, professor. Possivelmente teria um ponto O ótimo. problema é utilização multivariável, mas deve existir alguma configuração que é a melhor possível, a mais vantajosa. E o Easy faz isso também, né, professor? A gente, sabendo utilizar, a gente consegue, sabendo utilizar o Easy, a gente consegue fazê-lo rodar de forma a obter o ponto. Variáveis perfeitas, A gente pode fazer um teste agora, para ver se Podemos. não der nem crash, né? Podemos, está disponível. Vocês querem variar assim para descobrir, assim, por exemplo, o diâmetro ótimo do Cold Water Pipe, por exemplo? Poderia ser uma opção. Poderia? Então, onde é que ele entra aí nesse DE? Simples. Tá, só que é o seguinte, bota ele aí como variável. Caso, Aí professor. tem que acrescentar ele, Na tabela, né, professor? Não coloca na tabela. Então, aí agora, tem que ir na ProCred. o problema é que deixa eu te explicar uma coisa. Vai lá em Calculate, Min Max, clica aí. Tá, agora é só um minuto. Agora você vai dizer o que você quer maximizar, né? Por exemplo, né? Então, digamos que você quer maximizar o copy, por exemplo, sei lá. Copy, calma aí. Tá. Certo. Maximizar o copy. Caramba, mudou isso aí, cara. Select two independent variables. Maximizar o copy. E do outro lado, você pode escolher duas, né? Só que ele não roda isso da tabela, né? O problema é esse. Você está resolvendo pela tabela? Professor, eu posso tirar a tabela aqui pra gente. Eu posso tirar. Tirar como assim? Excluir a tabela só para efeito de... Mas a gente precisa da informação para a tabela. Por exemplo, ele tirou o diâmetro externo, né? E a gente, então, por exemplo, a variável independente, uma delas a gente vai selecionar o diâmetro externo, D. Pega aí o D. Isso, pronto. Tá? E, segundo ele, select uma de duas variáveis independentes. Quer dizer que pode selecionar outra. Isso aí está estranho. Poxa, aí foi... Ele melhoraria o TDIP, por exemplo. Seleciona nessa janela aí o TDIP, que é a temperatura do fluido. A gente não tem a profundidade. No caso, lá... Vai não tá aí. Pois é, eu acho que é... T-Rod... Porque ele é dado, na verdade. Ele não é uma variável. Ele Ele é dado, professor. Ele é dado. Tira ali o... Não cansa. Tá, aí volta um TDIP e bota ele entre chaves. TDIP é em cima. Isso, bota ele entre chaves também. Professor, você quer que eu desbloqueie lá a questão do QDOT? Isso, tira isso aí. Porque a gente vai rodar. Isso, senão a gente vai... Isso. Então, pronto. Agora, vai E o hora, calculate o hora pode deixar. em Max. Agora ele tem uma segunda também, esse recurso. Bom, o D já estava lá, né? Já está lá e procura o TDIP agora ele deve aparecer. Aí, pronto. Então, professor, calma aí, deixa eu só... tá certo. Dei, Dúvidas, né? Uhum. Então, o que ele está pedindo para fazer? Bom, ele encontrar o próprio no diâmetro, né? Que aí ele está selecionando, o copy, na verdade, copy swap. Maximizar o copy swap, estamos pedindo aí para variar o diâmetro e a temperatura, TDIP, de tal forma a obter maior copy mark, maior copy swap. Perfeito. E rodar, ele deve encontrar os valores de TDIP e do outro lado, Do diâmetro da tubulação. do diâmetro, né? Então, dá um OK aí para ver. Tá. Set bounds, yes. Tem que dar os limites, né? Porque para não... Tá, sim. Dá o diâmetro, bota um diâmetro aí menor, o mínimo, o máximo, né? Vou botar aí um 100? 6 metros, né? Não, né? Não, é 0,6. 10 centímetros, né? E bota 1,5, 2. Bota 3, né?
porque com 1,5 a amostragem está bem baixinha. Para ver porque vai dar. Tá. Bom, e agora o TDIP bota o mínimo é 5, a gente não vai abaixo de 1.000 metros, né? Perfeito. E o máximo aí bota aí, sei lá, 7. 8. Vamos no 7, porque Tá o. bom, vai tudo 7. Vai. Esse aí dá um ok. Pronto, agora dá um ok. Ó. Olha o copo que ele tem lá, 64,81. Que foi o que a gente tinha visto naquela hora, na última. Ele está, então, realizando o procedimento, buscando maximizar o COP e variando lá. Os TDIP estão variando, tá vendo? Uhum. É claro que ele vai sempre buscar o TDIP menor possível, né? Uhum. Quando tiver o externo, Ele deu vai 1. buscar um diâmetro menor possível. Eu acho que ele vai ficar no mínimo ali, ó. Não tem que ser possível. Uhum. Agora o diâmetro não, o diâmetro é estranho, porque deveria colocar um diâmetro maior. Ele ficou um pouco melhor, professor, porque ele foi de 0,1 até. Não está com menos, né? Tá em 3 metros, Está né? em metro, ele deveria ir para o maior diâmetro, porque ele botou quanto? 3 3 metros. metros. Está em 1 ali, parece. Uhum. Sei. Melhor valor 1,7. Tem que deixar ver onde que ele vai chegar. Professor, aí Bom, enfim, foi só uma tentativa de mostrar, Isso. porque isso daí está diferente da versão do risco que eu tenho. Então, eu estou estranhando um pouco, mas é isso, né? O estudo, uma vez que você tem essa modelo rodando, é capaz de simular a um ponto, a gente usaria isso como uma ferramenta de projeto para definir uma solução ótima de projeto. Perfeitamente. Professor, aí aqui essa questão da simulação, deixa ele e na hora que ele por si só finaliza. Aqui não tem, a gente não tem estimativa de tempo, não Ele tem. deve finalizar, né? Ou quebra em algum momento e ele. Vê lá nas configurações o que estava assistindo de tempo. Ah, tá, isso que eu queria corrigir esse aí. E agora está gastando aí 250 segundos quase. Uhum. Assim, aqui ver também, né? A gente deveria antes entender bem se a função é de limite máximo ou mínimo, né? Enfim. Uhum. Porque tem situações onde você tem um comportamento linear, né? Tem máximo ou mínimo, então quanto mais você aumenta, mais você aumenta do outro lado. Então, mas se a gente tem uma função que a gente cobre máxima, é uma curva que ela cobre sobe, atinge um máximo, depois diminui, então é aquele ponto ali que eu queria conhecer. Né? Sim. A gente tem o gráfico do COP pela hora, ele fica bem parecido com a carga térmica. Dá para fazer o overlay. Ah, bom, ok, pode abortar isso aí para ver. Muito interessante que ele conseguiu o máximo e mínimo. Que last point é Otimização, né? Aí dá um resultado aí, né? Ok. Resultado aí, isso aí. Vocês são os resultados. Ele Pode ficou soar, tudo, né? 64,8. Isso é um resultado até onde você. Isso aí é Deixa eu simular. para carga máxima, né? Para carga máxima. Aqui a gente botou os 4, quer ver? Fica aí, deve olhar. O NTU está bem alto. 7 ali, né? Que é o mínimo, TDIP. Isso aí é fixo, isso é constante. Então, o Bruno tinha perguntado. Então, não, ele deixou lá no mínimo 7. Sim. Não, mínimo é 5, né? O mínimo era 5. Certo. Ele aumentou o diâmetro. 5. O diâmetro que. O diâmetro. O diâmetro? Aqui, 1 O metro. diâmetro ele aumentou para 1 metro. Não sei se ele tem também gas, né? Gas. Se ele usa o Vai gas. lançar o programa, fazer uma curva mostrando como que o copo SWOC varia com o diâmetro, como que o copo varia com o TDIP. É claro que, espero que se você fizer isso aí, por exemplo, agora, dá para a gente fazer. Quer dizer, falta lá a janela de equações. Tá, então, vamos rodar a tabela de novo. Coloca o QDOT como comentário, ali em cima. QDOT como comentário, tira o TDIP, tira o DR. Isso. Vamos voltar para a janela de equações. Tá certo, né? Vai na Windows, Parametric Table.
É. Aí agora, vamos colocar aí o quê? O copo sorte já está aí, né? Tá. Precisa criar uma outra tabela, na verdade. Para quais, professor? Porque A gente poderia ter qual são o valor ótimo para a demanda máxima, né? De 4.500, né? Mas aí não pode, a gente escolhe. Tendo na paramétrica aqui, a gente escolhe. A minha carga térmica está variando. Sim. Entendeu? Sim. Então, a variação de copo que você vê, ela não é função só do diâmetro, só da temperatura. Entendi. Então, eu digo o seguinte, deveria fazer uma outra tabela, onde você vai, no lugar do que, você vai ter uma variação de temperatura ou de diâmetro e a carga fixa. Uma condição de projeto de bota a carga máxima. Dá para fazer então aí. Então, dá para rodar rapidinho, que é um amigo para. Vamos fazer. Deixa eu arrumar uma cadeira aqui que tá. Pode colocar só 10 minutos. Deixa eu tirar 10. Tá. Bota aí o. Copy. Deixa faz depois. Né? Deixa a primeira variável de cada, que seria, por exemplo, o diâmetro, né? O diâmetro do code do Waterfly. B. Uhum. E é o diâmetro do code do Waterfly. Por que é que eu coloquei o diâmetro interno lá? Externo, então. Então a gente vai variá-lo, né? E aí vamos colocar como segunda coluna só o copo. Copo sorte. Cadê? Será que eu tô vendo? Tô cego? Ué? Copos que tá ali por último. Por que ele foi por último, né? Não entendi. Tá. Bom, aí agora o diâmetro, vai lá, clica na flechinha de diâmetro lá em cima. Não, aí não. Setinha preta do diâmetro. Isso. Aí você vai aí, ó, primeiro valor, menor diâmetro, 10 centímetros, né? Isso. E o last, bota 3 metros, você vai. Dá um OK. Pronto, já preencheu ali. E aí agora você já pode clicar na setinha verde que ele já resolve. Mas a gente não coisou lá. Tem que coisar o diâmetro. Tirar. Cadê lá? Aqui. Tira aí. O copo também. Não, né? Ele vai calcular. Tá. Nós só estamos dando o diâmetro na tabela. Tá. De fato. Verdade. De fato. Tem alguma variável que está faltando aqui. Deixa eu só dar um confere aqui. Pode ser. Tá. Uhum. Bom, tem algum problema em algum momento aí, dá um OK. Você vai dar Logaritmos. Só calculou o primeiro. Por quê? Os guesses do logaritmo são bem limitados ali para ficar em torno daquela carga. Mas engraçado esse diâmetro que dá para fazer, né? Volta lá em Calculate, sorteio, agora deixa eu ver uma coisa. Tira Update Guess. Tira esse primeiro aí. Tá fechando. Você está tentando maximizar o pop, né? Não. Aqui nós não estamos na função de maximizar e minimizar. Nós voltamos para o solver normal. Tá? Só problema de unidade aqui, né? Sim. Isso é uma coisa que deveria estar resolvida desde o início. Bom, tem alguma coisa estranha. Tá estranho. Porque ele não está modificando o copo em função do diâmetro, certo? Senão poderia ser assim. E é isso, né? É o trabalho de formiguinha, trabalho árduo, de fazer esse debug e testar. Enquanto a coisa não estiver plenamente confiável, gerando resultados que fazem sentido, a gente não brinca, não. Sim. Mas tem que variar o pop com certeza. Tem que variar o copo mesmo. Bom, mais alguma coisa? Agradecer aí os aprendizados, professor. Porque realmente a paciência também, porque eu sei que. Vamos abrir para comentários aí. Tá? Armando, se quiser manifestar
baixar, fica à vontade, fazer algum comentário. Consegue me ouvir? Alô? Sim, estamos ouvindo. E aí? Não, legal. Não, eu vi que a equipe aí tem um bom domínio aí do assunto, né? Para poder explicar todos esses detalhes aí, é só quem fez mesmo, né? Então, vocês estão de parabéns aí. O tema proposto pelo professor, tema da disciplina, né? Proposto pelo professor João Pimenta, então, é um tema bastante relevante, principalmente dando aí para Fernando Noronha, né? Pelo que eu entendi. Porque a gente tem um grupo de trabalho grande, quer dizer, em torno de 30 pessoas, no Brasil e Japão, onde num futuro aí a gente pretende realmente ter água gelada, né, captada, e poder instalar o TEC, mas principalmente poder também instalar o SWOC, né. Como vocês sabem, uma vez que tiver água gelada, o uso de recursos, a economia de energia elétrica pode chegar até 90%, não é isso, pessoal? Sim. É? Então, tanto é que aqui, moro aqui em Recife, né? Recife bom, no Brasil deve ser quente o ano inteiro, mas o Recife é quente o ano inteiro. Então, principalmente, por exemplo, tem um shopping bastante antigo, mas é bastante tradicional, Shopping Recife. Então, lá à noite, eles produzem água gelada, usando Chile, provavelmente. Eu não cheguei a visitar a instalação, mas eles têm um tanque enorme lá de água gelada e durante o funcionamento do shopping eles circulam essa água gelada, né? Aí eu sinto que andando dentro do shopping é bastante agradável, né? Então climatiza bem a circulação de água gelada, né? Então eu acredito que em Brasília também deve ter esse tipo de locais. Vocês sabem se tem? Com água gelada? Seria o caso Por exemplo, Tem supermercados, né, que usam termoacumulação, né, tanques de acumulação de água gelada. Agora caiu um pouco em desuso por conta dessa nova estratégia, né, de deixar o mercado de energia se autorregular, né. Antes tinham tarifas mais altas, né, então o pessoal produzia água gelada à noite para consumir durante o dia. Mas agora caiu um pouco em desuso isso, mas ainda tem alguns hipermercados, principalmente, que usam essa acumulação, certo. né, de tanques. Porque senão tem que colocar aqueles ar-condicionados tradicionais, né? Sim, eu costumo vai lá E, você. né, a energia elétrica está cara no Brasil. Então, eu acredito que, então, principalmente na ilha, com Fernando Noronha, que você tem que levar diesel, no caso, Fernando Noronha, embora seja jurisdição, está sob jurisdição de Pernambuco, né, governo de Pernambuco, a distância é 545 quilômetros, né? Então, só para chegar lá. Alô? Tudo bem? Sim, estamos vendo. Está falando Só que uma a questão de bateria aqui, professor. Estamos ouvindo, professor. Ok. Então, só essa logística, né, de levar o diesel de Recife para lá, né, leva uma semana de Recife, levando 160 mil litros, e no semana seguinte, eles partem em Natal, também levando 160 mil litros, né. O consumo, em 4 dias, chega a consumir 100 mil litros de diesel, só para gerar energia elétrica, para movimentar os ar-condicionados, né, tradicionais, convencionais que estão instalados lá nas residências, hotéis, enfim. E depois para dessalinizar a água do mar, né? Porque lá 65% da água é dessalinizada. Então, o trabalho que o coordenado professor João Pimenta, né, de extrema importância. E
eu achei muito legal. Agora, por exemplo, para uma vez captada a água do mar, né? Água gelada. Água gelada que vocês estão trabalhando, eu não sei se eu perdi a fala de vocês, mas a água chega no trocador a quantos graus Celsius? Pois é, professor. Essa foi uma questão que o professor até pediu para que a gente abordasse, e a gente tentou abordar, só que a dúvida, quando na modelagem, foi a questão do seguinte, digo até um pouco por mim, quando eu sentei para modelar, até comentei com os colegas aqui, eu sentei para tentar fazer assim, meio que sozinho, né, meio que errado, né, não fiz com o grupo, mas só de curioso. E aí eu botava aquela questão, poxa, a temperatura externa varia, né, que no caso, conforme a gente varia a profundidade, então a temperatura externa do cold water pipe varia. Então, para a gente modelar, é tipo modelar um trocador de calor em que a temperatura externa varia, a gente quer saber a temperatura interna, e aí caraca, começou a bagunçar, eu não consegui desenvolver. E aí depois os colegas, a gente sentou, tentamos desenvolver essa questão do ganho de calor, né, ao longo do cold water pipe, e não foi feito, não tem nada sobre isso aqui. Foi considerado que a água captada dá a mesma temperatura. Por isso que a gente variou, inclusive, tipo, para 6, 7, justamente imaginando isso, né? Até um dia em aula, um dia em aula até perguntei para o professor Pimenta, falei, professor, será que dessas plantas que já têm funcionamento, será que a gente não tem essa informação de, captar 1000 metros, chegou lá, usando tal material no cold water pipe, chegou lá, sei lá, perdeu a grau. Isso a gente comentou, até o professor Pimenta ficou acho que até como perguntar para ti se já tinha essa informação aí de uma daquelas plantas que já tem em funcionamento hoje em dia, né? Japão lá, né? No Havaí, isso. Não, a planta SWAC comercial bastante famosa fica em Polinésia Francesa, no Pacífico, né? Eles captam do 910 metros, se não me engano, né? A água, e deve ser constante, mais ou menos, né? Então, quer dizer, água que local captação, a profundidade 910, 920 metros, né? Deve esquentar um pouco, mas deve ser muito pouco, aí depende da tubulação, né? Na verdade. Sim. Professor, aí no caso não tem, a gente, todos nós aqui, nenhum de nós temos acesso a isso, então a gente não sabe, não tem noção dessas plantas que estão em funcionamento aí, a gente não sabe, essa daqui nesse caso captou a tanto, mas chegou lá a tal temperatura, a gente não tem um dado desse. Meu conhecimento é pesquisa da internet mesmo, né? Inclusive, o professor Pimenta está sabendo, né? Acho que ele vai lá, né? Em dezembro, vai ser embora, né? Onde tem o... Beleza. Vendo, sério, gostaria de ir, mas... Eu estava vendo uma passagem, porque de Recife, parece que tem que ir para Los Angeles, né? De Los Angeles você pega outro voo, né? Recife, Los Angeles está em torno de R$5.000, menos de R$5.000, 4.000. Eu falei, puxa, se for esse preço, né? A gente deixa de comer um peruzinho e... E vai, né, professor? Faz o sacrifício, né? Faz o sacrifício. Então, bora, eles têm um hospital na Polinésia Francesa, na ilha principal, já usa o suplemento que já sabe, eles usam água gelada para água SWAC, né, para fazer climatização do hospital. Tanto é que as vídeos por isso, né? E embora tem os hotéis, né? Então, aqueles bangalôs, né? Parece que estão climatizados com SWAC também. Então... O professor... Fica à vontade, Oi. fica à vontade. O professor abordou isso, sabe? Sim, certo. Não, só estou comentando para saber a temperatura que vocês estavam trabalhando, né? Ok. Bom, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa, né? Então, eu fiquei sabendo que vocês usam esse software EES, né? Que é não sei o que, Engineering Solver. Né? Engineer Equation Solver. Equation Solver. Ok, Engineering Equation. Não, isso eu não sabia, né?
eu não trabalho com a simulação nessa parte, então eu estou aprendendo com vocês aí. Então, a minha observação foi isso, né? Então, Fernando Noronha, a gente tendo esse estoque aí, projetado para o professor Pimenta, professor Flamínio, então vai ser super interessante aí, né? A gente está contando aí. O professor comentou um pouco em sala, né? Aquela questão de que depois da Revolução Industrial o mundo avançou, mas naquela época a gente só usava petróleo ou fontes, carvão natural, só as fontes que fazem mal, e até hoje a gente continua majoritariamente consumindo a mesma coisa, não muda em nada, o mundo indo por água e não muda em nada. Então, são essas iniciativas de vocês aí, nossa, né, que aprendiz aqui, que podem dar uma luz no fim do túnel, né? O pessoal chama de... A gente está olhando só na parte elétrica, né? A gente está olhando só na parte elétrica, né? Mas na parte da emissão, por exemplo, muda bastante, né? Porque imagina esses gases aí, desses splits. Né? A gente chama combustível de origem fósseis, né? Carvão, gás. Isso. Né? E tem outro detalhe, né? A gente está aqui hoje, mas a gente tem que pensar nos nossos filhos, netos, bisnetos, né? Então tem que ter sustentabilidade, precisa deixar para eles também, né? Já ia falar, o próprio conceito de sustentabilidade. Exatamente. A gente não pode usar tudo agora, não, né? Para deixar para gerações futuras também, né? Então, quer dizer, petróleo vai continuar sendo importante. Então, o professor Flamínio tem falado, né? Então, 80% ainda continua sendo de origem fóssil. Então, realmente, não é fácil, não, né? O Japão, com toda aquela tecnologia, pretende usar energia eólica offshore para chegar a 15% ou 20% nos próximos anos aí, né? Perfeito. Mas vai continuar sendo ainda termoelétricas e usinas nucleares. Tem 72 usinas nucleares no Japão, né? Metade está parado, mas eles vão reativar todos, porque com essa guerra que tem no Irã, né? Encarece. Sim. Mas, enfim. Tá bom. Então, professor Pimenta, desculpe aí, delonga aí. Então, obrigado aí. A oportunidade, pelo convite aí. Muito obrigado. Para nós, assim, é privilégio poder contar com a sua participação aqui, né? Com certeza. Poder contar com a sua parceria, tanto na parte da manhã, na defesa do Arthur, quanto agora, né? E esperamos poder continuar tendo essa possibilidade de relacionamento e em outras atividades que a gente ainda venha desenvolver. Porque eu acho que assim a gente vai para frente, né? Então, se a gente estiver sempre junto e trabalhando no mesmo tema, a gente acaba avançando, né? Obrigado, pessoal. Tá, obrigado também. Professor Flamínio, quer falar alguma coisa? Só um comentário. Na literatura, talvez vocês achem um estudo de caso, hospital, shopping center, escola, que tenha dados de entrada e resposta. E para pegar os dados de entrada da literatura, jogar no programa de vocês, para ver se as respostas batem. De fato. Essa seria uma forma de validar. Com certeza, com certeza. Porque o Arthur, hoje de manhã, ele fez isso aí. Ele tinha dados de entrada e saída, daí ele jogou os dados de entrada no programa dele. E a maior parte bateu. Erro bem pequenininho, né? A apresentação dele. De fato, realmente. Talvez conseguia dar choque lá do Museu da Manhã, né? Que é aqui do Brasil. Aqui no Museu da Manhã não é um sistema SWOT, né? Ele só usa... Ele usa para o condensador a água, isso, que rejeita o calor do condensador na parede Guanabara, né? Então, a água não é captada para climatização direta, para absorção da carga térmica. Na verdade, é para rejeição, né, do calor do ciclo no condensador. É uma solução interessante, né? Deixa de ser uma aplicação, né, relevante, sim, mas não é. Então, não continua sendo um sistema convencional de ar-condicionado. Eu lembro que você comentou. As apresentações falam que tem uma universidade no norte dos Estados Unidos. Sim. Tem um choque de lá. Sim, que é onde mais antigo, é a instalação mais antiga dos Estados Unidos. Parece que no Canadá. No Canadá tem uma
muito grande, é a maior instalação SWOC do mundo, né? Eles captam água do lago, Sim. Lago Ontário, né? Mas eles têm algum estudo de caso, tem casos de entrar. É possível, é bem possível. Tem isso aí, né? Se conseguisse, dá até mais calmo. É mais pro final, no último slide. A gente aqui volta avançando de. Aí, ó, volta. Ó, aí, aqui. Toronto. Se você clicar em um desses aí, você deve ir para essa aí, ó. Em Toronto, né? Opera desde 2004. Né? Eles captam água a 4 graus e 90 metros só. Muito fácil. E fornece água gelada para cientificações. Né? Aí estão os detalhes da construção, mas é algo que teve investimento de 170 milhões de dólares canadenses, né? Mas é uma economia anual muito grande, né? Correspondente a 25 mil habitantes, consumo de 25 mil habitantes. Então, essa acho que é uma das principais instalações assim, que existem, né? É importante observar que eles captam água também, porque eles têm que captar água de qualquer jeito lá. Porque a fonte de água deles, potável, é o rio. Né? É como a gente aqui capta água do lado do Paraná. É a mesma coisa. Então, eles captam água do lado que eles têm que captar de qualquer jeito. Como essa água está gelada, né? Eles captam uma profundidade um pouco maior e aproveitam para a climatização. Né? Perfeito. Então, esse é um sistema e o outro volta lá no slide anterior. Volta. O outro lá. Professor, é porque eu estou no PDF, por isso. Tá aqui. Eu estou no PDF, por isso que eu tive que fazer desse jeito. E aí, aqui, a segunda slide, a segunda miniatura ali. Será que o professor está vendo, né? Isso. Você está compartilhando a tela e está vendo. Professor Armando está vendo nosso slide, né? Tô vendo. Tô vendo tudo aí. Então, essa é o sistema SWOC mais antigo dos Estados Unidos, né? Que é na Universidade de Cornell. Opera desde 94 e substituiu o sistema convencional de água gelada por compressão, né? Sistema convencional CAG. Aí tá os detalhes do investimento, etc. Né? Eles captam água também do lago, né? Só 80 metros, né, professor? 80 metros de nível, né? A profundidade é 80 metros. O nível é 220, né? 220 metros de nível só. Então, enfim, realmente, assim, eu não vejo um desafio tecnológico em aplicar SWOC, né? A não ser quando usando água marinha, né? O desafio do cold water pipe permanece, né? O desafio do cold water pipe permanece, mas a SWOC em si, né? A parte que está em terra, né? É uma coisa simples, é uma bomba de trocar de calor, né? Como a gente sabe, então. Enfim. Eu acho que... E aí tem o PG do Gustavo, né? O mérito aqui da UNB, ele inclusive faz um comparativo, né, do uso da OTEC junto com o SWOC, e aí acontece uma sinergia, né? Sim, pois é. Duas coisas trabalham bem juntas, né? Porque ambas precisam do mesmo cold water pipe. Então, mas é possível que elas trabalhem juntas, é interessante que elas trabalhem juntas, e é possível também que você tenha um processo, né, gradativo de instalação, onde você começa instalando uma placa SWOC, depois instala a TEC e assim por diante. Mas digo que assim, o sistema SWOC seria prontamente instalado lá. Sim. Né? Em Fernando de Noronha, por exemplo. Não teria nenhuma dificuldade de instalar um sistema SWOC lá. Não tem nada desafiador. Nada. A não ser o cold water pipe, já disse. Mas isso aí é sempre um desafio, mas é diferente de instalar um sistema OTEC, né? Então, de grande capacidade de geração de energia, é um desafio maior que vai ser vencido com o tempo, creio eu. Mas a gente poderia resolver 30% do problema já, né, com o sistema SWOC. Sim. Né? E isso diminuiria também a demanda de geração de energia em 30%. Sim. Então, acaba que o sistema OTEC que eu vou precisar implantar na sequência já é bem menor. Menor capacidade, de fato. Então, tudo isso acho que é a estratégia de um projeto de engenharia que tem que ser pensado, né, numa logística de... Não precisa fazer tudo de uma vez, colocar o Tech SWOC tudo de uma vez. Eu acho que pode ter uma implantação gradativa, né, que beneficia, que torna a coisa viável. A gente vai fazendo aos poucos, né, expandindo. Eu acho que a gente acaba conseguindo. Né? Mas é isso.
Professor Armando, eu gostaria de agradecer a oportunidade que o professor deu, que a gente sempre comentou nas aulas, mas não conhecia o senhor, então, apesar da distância, então a gente comentou nas aulas, o professor Família comentou também, que o professor apresentou para a gente também, o professor Família. Aí, agradecer aí o aprendizado dos professores aí também, que a paciência e a boa vontade de ensinar aí, que eu reconheço que É muita, né? muita e significativa, assim, ponto maravilhoso. Realmente foi o inicial. Passo por olhos e minhas palavras. Então, realmente, muito obrigado. Ok. Podemos, então, encerrar a atividade aqui, pessoal. Professor, estamos às suas ordens. Mais uma coisa aqui. Pessoal Armando, tudo certo, então? Por mim, tudo certo. Maravilha. Então, considero encerrada a nossa atividade de hoje. Agradeço a todos e vamos em frente. Isso aí. Tá? Então, uma ótima sexta-feira para todos. Professor, você chegou a gravar, não? Gravei. Um abraço, professor Armando. Obrigado, professor Armando. Obrigado de coração aí. Você gravou, professor? Eu vou querer a gravação. Gravei.